começar daqui a pouco. Tá saindo o som? Legal. Falta 1 minuto. Já vamos começar. Vamos iniciar com os assuntos paroquiais antes do nosso trabalho da noite. Então, nos sábados à noite, os trabalhos da Caminho da Luz são dedicados às obras do Espírito Joana de Ângeles. E também para aqueles que estão interessados nos trabalhos da casa, então nós temos as lives nos sábados, terças e sextas, à noite, às 20 horas. E quem se interessa por atendimento fraterno, quem se interessar pelo atendimento, é só procurar no Face da casa, Caminho da Luz, Santa Cruz, e lá tem as instruções de como fazer o contato com os atendentes do atendimento fraterno, que é feito pelo Messenger. Então hoje nós teremos como tema da noite sobre testes e exames, que está inserido na obra Dimensões da Verdade, vamos ver se aparece aqui, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, e no capítulo 39 do livro. Então, para iniciar, vamos, como é comum e normal, e devemos sempre, antes de qualquer empreendimento, de qualquer tarefa, fazer a nossa prece para melhorar o nosso ambiente espiritual, né? Criar uma atmosfera fluídica propícia para que nós todos recebamos as boas influências dos bons espíritos. Então vamos à prece. Mestre Jesus, bons espíritos amigos, que a paz que vós derramais sobre todos nós neste momento, Mestre, sejam incorporados em nosso ser, em nossa mente, que possamos ter a tranquilidade nos pensamentos, em nossos corações, e assim podermos todos juntos comungar em pensamentos neste momento, em bem de todos nós, a bem da nossa comunidade, a bem do nosso planeta. Que vossa paz, Senhor, se estenda a todos nós, nossos lares, neste momento, e iniciamos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, este tema, testes e exames. Hoje, se nós pensarmos, né, nós conseguimos informações, cultura intelectual, facilmente, em qualquer lugar. Aí, se tu entra na internet, no Google, tu bota uma palavra ou um texto lá, tu acha quase tudo. E tem livros, etc., né?
mas transformar estas informações em conhecimento, incorporar esses aprendizados e essas experiências da vida é o grande trabalho. Não, para isso tudo exige esforço, exige prática, constância, disciplina, né, até nós criarmos novos hábitos. Então, nós somos testados a todo momento em nossa vida. Até na área da vida empresarial, do trabalho, né, a todo momento surge palavras novas, testes novos, né? Antigamente era QI, depois passou que era coeficiente intelectual, depois o QE, que é coeficiente emocional, depois o coeficiente espiritual, depois outros testes de personalidade. Hoje as palavras da moda é o hard skill e o soft skill, que são o hard skill é habilidades técnicas e o soft skill é habilidades emocionais. Então, nós vivemos sobre testes e na verdade, nós temos que estar a todo momento comprovando quem somos e quais as habilidades que temos. Isso na nossa vida normal. E no mundo espiritual não é diferente. Tanto que Joana diz na obra, ela fala, não há dúvidas de que testes e exames constantes fazem a verificação dos resultados evangélicos na mente e no coração do homem afeiçoado à lavoura cristã. Quer dizer, todo aquele que está dedicado à construção do bem, a se evoluir espiritualmente, ele vai ser testado. Porque aquele que não participa da aula não faz teste, né? Bom, pegando um exemplo escolar, se eu não vou na aula, não tenho teste para fazer. Então, se eu estou dedicado ao estudo, à melhora como ser espiritual, o teste vem, é natural. Então, para que serve, né, esses testes? É para ver a que nível de evolução espiritual estamos, quais os meus limites, que tipo de provas eu posso fazer, porque às vezes tem espíritos que pegam uma prova muito pesada e não consegue, sucumbe, não consegue terminar, porque não estava preparado para aquela prova ou aquela disciplina, vamos dizer assim, não estudou o que chega, não praticou o que chega. Então nós estamos sempre inseridos nesse programa escolar, entre aspas, né, de evolução constante. Ele nunca para. Isso tudo faz parte de um plano divino e que ninguém está livre de cumprir as tarefas, de experienciar a vida, de ser testado, né, para ver se incorporou o conhecimento ou não. Então a sabedoria e o conhecimento que nós apreendemos, ela deve se tornar automática. É como quando nós aprendemos a dirigir. Depois que está incorporado a habilidade, nós só dirigimos e prestamos atenção em outras coisas, até conversamos, né, durante o trajeto, quando estamos dirigindo e olhamos paisagem e falamos outros assuntos, a nossa mente fica ligada em outras coisas, mas aquilo já está incorporado. Eu não preciso mais me precaver, a não ser que eu sou um motorista iniciante, aí eu fico tenso, fico preocupado com todas as ações. Mas depois da prática isso vai natural, né? Então, não podemos deixar de falar, se nós vamos falar em testes e exames, em provas e expiações. Então, no livro dos Espíritos, fala das diferentes categorias dos mundos habitados. No Evangelho também fala. No Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós viemos do mundo de mundos primitivos, que era lá na época que os exilados de Capela vieram para a Terra, né? Depois passamos para mundos de provas e expiações, que é o momento, é o que estamos agora finalizando, porque nós já estamos em transição para um novo mundo, que é o mundo de regeneração, aonde em provas e expiações o mal ainda é maior do que o bem.
agora na regeneração ele dá uma equilibrada, dá um refresco. Nós vamos poder viver com mais tranquilidade. E depois nós vamos passar para mundos ditosos, onde o bem já é maior do que o mal. E depois para mundos celestes ou divinos, onde o bem é natural, corriqueiro e faz parte da rotina da vida. E os nossos espíritos que agora que estão vindo, nós estamos nessa fase de transição, nós estamos passando para a regeneração. Então lá em Alcione, né, que é um sol lá das Pleiades, onde estão vindo vários espíritos daquela região e reencarnando em nosso planeta, eles estão passando para mundos ditosos e nós estamos passando para a regeneração. Então, aqueles que não atingiram o teor vibratório adequado para permanecer lá nesse mundo, vai vir para cá para ajudar na nossa evolução. São espíritos já com mais capacidades e mais evoluídos, né? E só por curiosidade, assim, Alcione é um sol que é de uma luz azulada, que eles chamam, gigante azul, e ele é 1400 vezes mais intenso em luz do que o nosso Sol. E como ele tem uma velocidade muito grande de rotação, ele é quase 800 mil quilômetros por hora de rotação, ele espalha um feixe de fótons assim, na linha de equador dele na rotação, que dá o que se chama de uma camada de fótons luminosa que espalha para uma grande área do universo, e é onde nós estamos entrando agora. O planeta Terra, junto com todos os planetas do nosso Sol, nós estamos entrando nesse feixe de fótons, que é um feixe de vibração diferente, aonde nós temos que ter uma condição melhor para viver nesse ambiente. Enfim, e essa magnitude, só uma curiosidade, essa magnitude dos sóis, que é Sol de quinta grandeza, de primeira grandeza, foi criada por Hiparco, que era um astrônomo grego, 150 anos antes de Cristo. Então imagina da onde que era esse espírito, da Terra que não era, né? Para ter esse conhecimento todo e vir como missão para expor aí um grande conhecimento. Então, as provas, como diz a Joana, diferenciando provas e expiação. A prova, diz a Joana, examina experimentando o grau de preparação do educando. É mais ou menos como no colégio. Eu faço teste, as provas, para ver se eu aprendi a experiência ou o conhecimento, né? E a prova é normal, é constante em toda a nossa jornada espiritual, sempre vai ter, porque nós temos que comprovar, né, até para nós mesmos, se nós temos condições de subir a níveis maiores ou de assumir responsabilidades maiores. Porque quanto mais evoluídos somos, mais tarefas no mundo espiritual temos. E a expiação já ela ensina, ela é rigorosa, né? É uma lição rigorosa para aqueles que desperdiçaram tempo na inutilidade, ou nos vícios, ou todas as viciações possíveis, né? Então, quando nós faltamos muito à aula e não vamos na aula, não fazemos a prova, vem a obrigação de ir na aula, aí assim a expiação, daí ele diz assim, não, tu vai obrigado, porque tu tem que evoluir, e aí tu vai passar por essas experiências. Então a prova lembra sempre a escolaridade, e a expiação lembra enfermagem, é hospital, é uma pessoa doente que tem que passar por experiências para desenvolver algumas habilidades, algumas práticas. Então o aprendiz, ele estuda e se prepara para a vida. E o enfermo, ele se reeduca, ele e disciplina para continuar a vida. Então hospital e escola, para o mundo espiritual, são valiosos recursos que
que se multiplicam, né, para os discípulos daqueles que trabalham na seara de Jesus, com o motivo do libertador. Então, ou nós estamos numa escola ou estamos num hospital. Sempre a escola é melhor do que o hospital, né? Porque no hospital normalmente nós temos que tomar remédios amargos. E na escola é opção, eu vou porque quero aprender. Então nós todos somos testados assim a todo momento. A Joana até coloca no livro, nós temos o teste da paciência, temos o teste da humildade, teste da humildade, da bondade, da compreensão, do equilíbrio, né? Então é uma variedade enorme de tipos de provas e testes para nós experienciar todas as habilidades de seres espirituais evoluídos. Então, e nisso, o programa encarnatório ele entra intimamente nessas questões de expiação ou provas. E quem se interessa um pouco mais sobre a escolha das provas, pode ler no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que lá tem o título, Escolha das Provas. Lá são várias perguntas e respostas que o Kardec coloca e explica várias modalidades assim, de como se procede essas escolhas, né? Mas a nossa reencarnação, de todo mundo, ela é precedida de planejamento, sempre é. Então o espírito ele trabalha, ele pesquisa, ele estuda, ele observa e para fazer as escolhas das provas ou experiências que vamos ter aqui na nossa reencarnação. E nisso tem pessoas, que a gente ouve isso, né, que acreditam que vêm para a Terra e caíram na família errada. Né? Dizem, eu não sou dessa família, não. Sinto te dizer, mas tu é assim. Faz parte do programa encarnatório e na descrição do programa está lá, vai nascer em Santa Cruz, na família X. Tá? É essa experiência que tu vai ter. Né? E então, e também tem outros que não compreendem, por exemplo, porque eu escolho nascer na miséria, na pobreza, e se eu poderia escolher nascer na riqueza, né? E aí os espíritos colocam ambas as provas são difíceis, a pobreza e a riqueza, ou a falta, ou a sobra, né, do recursos. Porque a riqueza até é mais fácil a queda do que a pobreza, porque dentro da riqueza as provas são maiores. Eu não me tornar egoísta, eu não me tornar avaro, né, eu não cair nos vícios, tem coisas que um pobre não vai cair nunca, porque ele não tem essa opção, e o rico tem. Então, nós em cada encarnação, nós vamos passar por essas experiências. Às vezes vamos vir pobres, às vezes vamos vir ricos, às vezes viemos como expiação mesmo dos erros que cometemos, né? E eu lembro no mediúnico que tinha um espírito que ele relatando que ele ia reencarnar e tal, e ele disse que ele ia, devido aos erros, né, da vida passada, ele solicitou que ele queria nascer todo estropiado, todo. Quero nascer aleijado, quero nascer cego. Ele pediu tudo que tinha de problema. Daí o espírito do departamento de projetos, assim, de programas de reencarnação, que nas colônias espirituais tem, falou, não, isso aí não pode ser. Tu vai ser um problema para alguém, né, indo dessa forma. Alguém vai ter que cuidar de ti, tu indo todo estropiado desse jeito. Vamos fazer diferente. Tu vai nascer numa família boa, tu vai estudar,
vai ser médico, e daí tu vai trabalhar num posto de saúde ou no Médicos Sem Fronteiras, e tu vai ajudar muita gente daqueles a quem tu prejudicou ou desviou. Então vejam que a programação encarnatória tem os seus meandros, nem sempre pobre ou rico é uma questão de castigo. Depende da necessidade, né? E, em geral, nós escolhemos os remédios amargos, às vezes, quando planejamos uma reencarnação com dificuldade, porque o remédio amargo, ele nos cura de pronto, ele nos cura mais rápido do que ficar prolongando o problema. Às vezes diz, toma esse remédio e resolve, deu, tá livre disso. Então, às vezes a gente faz isso. Então, sempre é precedido de um planejamento essas nossas provas ou expiações. Ninguém está solto, ninguém está só, ninguém vem por acaso na Terra, né? Então, eu não nasci no Brasil ou em outro país por acaso, eu não nasci na região, na cidade de Santa Cruz, ou quem nasceu em volta aqui, porque por acaso, né? Eu não nasci na família por acaso, né? Então, tudo tem um motivo e um porquê. Eu lembro de outra história do mediúnico, eu não vou dizer o nome das figuras, porque agora tudo fica gravado e não convém. Mas era um jogador de futebol, muito famoso, e ele desencarnou, e daí ele estava no mediúnico com uma certa queixa, alguma lamentação, porque ele iria reencarnar num país lá do Oriente, assim, eu não lembro bem se era tipo Uzbequistão, Cazaquistão, era um desses aí. E lá não tem futebol. E ele era viciado, vamos dizer assim, quando entra no estádio e o público fazia uau, sabe? E ele se prejudicou muito depois disso, virou alcoólatra, tudo, depois que parou de futebol. Então, para um melhor aproveitamento, um aprendizado, ele foi nascer num lugar onde não tem futebol, ele não vai ter contato. Talvez no futuro ele vai ter de novo, para ver se ele melhorou ou não. Assim como eu lembro de outro que ele era um corredor também de automóveis, e ele desencarnou e ele estava completamente travado, porque ele era viciado na velocidade. Então ele não vai, o programa encarnatório dele, o próximo, não vai ser nada ligado à corrida de automóveis, porque ele tem que primeiro se melhorar de outra maneira. Então a reencarnação é uma oportunidade de nós corrigir erros por atitudes erradas, ou equívocos tomados, né? Então ela é uma oportunidade de crescimento e às vezes nós decidimos escolher assim provas difíceis até pela dor da alma, que às vezes é um conforto eu sofrer para ver se me livro logo daquela dor que não passa nunca. Eu lembro do Raul Teixeira contando também de uma história que ele estava andando numa avenida no Rio de Janeiro e daí ele viu alguém lá mexendo no lixo no lado, na rua, assim, no lado de fora do carro. E ele pensou, né? Ele disse, mas que coisa, o mundo ainda com esse tipo de situação, né? E aí chega o Camilo, que é o espírito que escreveu vários livros por ele, e disse, tu sabe quem é ele? E ele disse, não. Ele é o nome dessa avenida aqui, na outra encarnação. Essa grande avenida é esse senhor ali, o que está juntando lixo. E foi por escolha dele ele viver assim e não aceita ajuda. Porque ele sabe os erros que cometeu e ele prefere viver assim para resgatar a alma dele, vamos dizer assim, a liberdade dos sentimentos da alma. Então, nas histórias, na literatura espírita, isso tem casos enormes, né? E então, o que nos cabe, né, porque provas e testes nós temos a todo momento. E olha agora, esse momento do mundo, né? Para que teste mais forte que envolve a humanidade toda?
E o André Luiz, ele coloca que nós nos lamentamos, nas obras dele ele fala também muito disso, na Agenda Cristã, daí ele coloca as suas reclamações, ainda que mesmo afetivas, né, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Quer dizer, a queixa afasta, em vez de aproximar. Por isso, a cólera, a intriga, né, incompreensões, tudo isso são questões importantes que nós temos que responder essas questões. É como uma questão de prova mesmo. A hora que chega o problema, vamos ver se tu é colérico ou não, vamos ver se tu produz a intriga ou não, vamos ver se tu é incompreensível ou se tu é compreensível ou não. Então essas são as provas que o mundo espiritual nos coloca. E aí quando vai acontecer coisas na nossa vida, vai acontecer percalços e nós temos que responder à altura. Porque aí é que está o grau de evolução do ser, né? Então, como podemos ver, essas atitudes de cólera, irritação, vaidade, egoísmo e etc., né? Eles nunca solucionam problemas. Mas, porque isso não traz, em relação ao outro, não, como diz o André Luiz, não nos leva nenhuma grama de simpatia do outro para com nós. Então, que postura devo adotar, se pergunta, né? Qual a mais adequada? Qual a mais benéfica? E nos livros da Joana tem vários pontos sobre conduta e procedimentos, né? Mas no momento atual do mundo, onde está muito conturbado e dividido, então eu peguei algumas coisas que o André Luiz e a Joana colocam. Não se queixar da vida. Indignar-se sim, mas com serenidade e razoabilidade, não perder as estribeiras, né? Ou não perder a razão, né? no estado emocional. Respeitar a opinião dos outros, que no momento atual é uma coisa que não se vê nas mídias, né? Todo mundo tem lado e eu quero impor aquilo que eu penso para o outro. Então eles colocam, né? Não critique ninguém, repare os seus defeitos antes de corrigir os alheios, né? E muito importante para o mundo hoje que eles falam, não force o seu modo de pensar, dê ao outro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Evite criticar e julgar qualquer pessoa, tendo sempre em mente que é normal outra pessoa, com história de vida, com reencarnações e vivências diferentes, ter pontos de vista diferentes do nosso. E hoje parece que ter pontos de vista diferentes é uma ofensa, né? Eu só pensei diferente, mas, meu Deus, cria-se um drama, né? Nas mídias sociais você vê muito isso. Então, o que é mais correto a fazer para nós, como seres que buscamos a evolução espiritual e temos ali o modelo cristão como conduta, né? É fazer gentilezas a quem está à nossa volta, envolver-se com trabalho de caridade ao qualquer um, né? Cultivar o otimismo assim, com as pessoas que estão à nossa volta, ler bons livros, né? Fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. E principalmente, como diz a Joana, estabelecer um hábito de exercitar ao máximo o autocontrole nos atos da nossa vida do cotidiano. Porque nós ainda não estamos dentro de um limite, num estágio de perfeição. Nós até pensamos errado às vezes, mas não agimos. Mas já é um grande começo. Mas vamos nos controlar para que a ação não aconteça. De ira, de raiva, de vingança, né? Às vezes nós ficamos desequilibrados por atitudes, assim, mas isso faz parte da disciplina do autocontrole.
para que isso tudo para que nós não geramos expiações futuras. Quer dizer, a nossa ação de hoje vai causar a reação do futuro. E eu, vamos dizer assim, as pessoas sempre são movidas por medo ou interesse. Então, se eu tenho medo da expiação futura por erros cometidos, eu me transformo saio do medo, tenho como motivação o interesse num mundo melhor ou numa vida melhor. E aí eu vou buscar as coisas boas, né? E não só ficar retraído com medo que eu vou sofrer penalidades. Esse Cristo de castigo já foi, era um Cristo que foi nos colocado nas religiões desde sempre. Então o nosso interesse em melhorar de vida deve nos motivar, interesse em melhorar o mundo, né? Então nós temos que acender a nossa luz, manter ativa a nossa luminosidade, a nossa lâmpada. Mas para isso a gente precisa de combustível para nos manter acesos perante a vida, né? Então, como Cristo dizia, brilhe vossa luz. E como combustível que Jesus colocava, ele colocava a renúncia de si mesmo em benefício do próximo, em benefício do outro, a abnegação pelo trabalho, pela caridade, né? Todos essas atitudes fazem com que eu alimente a minha luminosidade própria. E Jesus foi um abnegado. E ele nos mostrou isso, e pelo amor que tinha por todos nós, esse amor com que motivou ele e deu a força necessária para ele enfrentar todas as dificuldades, né, que ele passou, porque ele tinha um interesse, né, e não medo. Ele tinha um interesse como motivador, que era edificar o bem, o amor, edificar a verdade nos corações dos homens para sempre, né? E eu lembro porque nós temos também essa questão, às vezes a gente regionaliza muito, né? E a gente pensa nos meus e nos próximos, mas nós temos que ter esse sentido de coletividade. E tem um diálogo assim do espírito Isaías, conversando com outro espírito aqui da Terra. Daí terminou o diálogo, o Isaías disse: entrega o meu abraço à família. E o espírito aqui da Terra disse: mas de qual família se refere? E daí o Isaías: ora, qual entendes? A humanidade toda. Então vejam, para um espírito desse quilate, quando se fala em família, é todo mundo. Ninguém está fora dela. E nós não estamos fora dessa grande família da humanidade. Então, toda a nossa evolução, nosso crescimento, interfere e influi na vida de todo mundo no planeta. Então, o nosso propósito é fazer os testes necessários para que nós consigamos subir no nível escolar, né? Passar de ano, e evitar as expiações, porque só provoca em expiação quem não vai na aula. Quem faltou aula vai sofrer expiação. Muito bem, meus amigos. Testes e exames, então, fazem parte da nossa vida rotineira. E quando se apresenta em nossa frente alguma dificuldade, algum teste, vamos fazê-los com interesse de melhora, vamos dar o melhor que temos como seres espirituais, né? E nos deixar envolver por esse carinho, por esse abraço que o nosso Mestre Jesus sempre nos envolve e nos intui para as nossas atitudes. Os bons espíritos estão sempre a nos intuir o melhor caminho, né? Se nós não vamos é porque a gente não quer ouvir, mas eles estão sempre a nos ajudar e sempre a nos envolver. Então, espero que enfrentamos este momento do mundo de testes, né? Com o coração aberto, com a alma mais iluminada e confiantes e com fé que o Jesus
está no leme e que nós chegaremos no mundo da regeneração, no mundo que nos aliviará dos sofrimentos em breves tempos. Vamos então à nossa prece. Mestre Jesus, Espíritos amigos bondosos, agradecemos o envolvimento, o carinho que nos destes hoje e pedimos, Senhor, que derrama sobre todos nós, os nossos lares, as suas luzes de bondade, suas luzes que trazem a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Que os nossos lares possam ser iluminados pelo seu amor, pelo seu carinho, e a partir deles espalhar esta bondade a todos os lares à nossa volta, a todas as pessoas que ali estão. Obrigado, Senhor, pelas boas intuições e pelo envolvimento que nos tem dado sempre. Agradecemos por todas as bondades e agradecemos também pelos testes e provas que temos, porque assim chegaremos a um nível superior da escolaridade e, quem sabe, mais próximo de Ti. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Obrigado pela presença e o carinho de todos. Uma boa noite a todos e até terça à noite a nossa próxima live da Caminho da Luz. Boa noite.